Estamos gravando. E eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar no meu Kazan também. Porque... Pronto. É mais uma gravação, caso uma não fique boa, a outra fica de backup. Então tá, vou começar por aqui. Quem tá com medo de rodar aí, né? Rodar no nosso sentido. Cadê a mãozinha pra cima, galera? Né? Cadê o picture? Né? Então, assim, se eu fosse falar aqui, olha, não tenha medo, né? Tá todo mundo garantido, né? Fica tranquilo. É mentira, né? Então, a resposta correta é essa daí, só depende de você, né? Depende do seu esforço, depende do seu comportamento, depende da sua postura. Né? Então, assim, legal, estou com medo de rodar. Ok. Sabe que eu estou com medo de rodar? O que eu vou fazer a respeito disso? Né? Bom, eu vou fazer coisas que diminuem a minha chance de rodar. Bom, eu vou fazer coisas que, se por acaso eu rodar, coisas que maximizem a minha atratividade lá fora. Faz sentido? Né? E por acaso são as mesmas coisas. Então, beleza. Você não precisa necessariamente focar em um, focar em outro, porque na verdade é a mesma coisa. E assim, esse medo, ele não é ruim, não. Né? Esse medo, ele faz parte da vida, né? Porque, assim, se você não tiver medo, você vai fazer o quê? Vai ser arrogante? Vai pegar e falar, não, eu tô tranquilo aqui, tô seguro, eu sou foda pra caralho. Né? Não, esse medo faz parte de uma humildade saudável, de se ter, né? E de você, e que te impulsiona a pegar e falar, peraí, então deixa eu ir lá dar o meu melhor. Tá? Então tá tudo bem. Né? Então, assim, legal. Eu tô com medo de rodar. Então, no que eu tenho que focar e no que eu tenho que não focar? No que eu tenho que desfocar? Né? Então, legal. Eu tenho que focar em me capacitar e aprender. Né? Por quê? Isso aumenta a minha competência, aumenta a minha utilidade. Tanto aqui dentro, quanto a minha atratividade lá fora. Né? Eu vou perseguir uma história impecável lá no Renatec. Né? Eu tenho que ser e eu tenho que parecer. Essas duas coisas têm que contar a mesma história a meu respeito. Né? História impecável significa fazer as coisas no prazo, corrigir as coisas do colega, né? Gastar tempo para dar uma correção justa, né? Melhorar uma coisa voltar numa coisa que você fez com base no feedback que alguém te pegou e te mostrou e você viu, putz, isso aqui tá ruim, né? Tá fácil de eu mexer nisso aqui? Pô, a pessoa colocou lá no meu GitHub do Lit Code que faltou os links para os exercícios. Nossa, pelo amor de Deus, deixa eu ir lá e botar, não custa nada, né? Aquilo faz parte da minha história, tanto aqui dentro quanto lá fora, rapidinho. Né? Eu vou ter assiduidade com o meu trabalho. Eu vou comparecer na cerimônia, vou chegar cedo, vou chegar no horário, vou chegar 5 minutos antes. Né? Vou ficar esperto com o Calendar. O Calendar é uma ferramenta de trabalho. Né? E você precisa ficar esperto com ela para não comer bola com reunião, não cair numa situação que alguma coisa pega mal para você por conta de uma besteira, por conta da administração. Né? Vou me comunicar mais. Vou fazer o meu melhor para mostrar serviço. Né? Vou cuidar do meu lead time.
Como assim cuidar do meu lead time? Tem uma coisa na minha mão, né? Pega mal se esse negócio ficar muito tempo na minha mão e eu não dou nenhum status do que está andando. Todo dia eu vou lá e vou comunicar publicamente qual foi o progresso que eu fiz, né? Ou se eu não conseguir fazer progresso, né? Esse é muito melhor do que ficar quieto e não falar nada, né? Esperar virem cobrar de você, né? Que mais? Cuidar do lead time. Demonstrar vontade de ajudar e aprender, né? Olha, terminei isso aqui, né? Não vou esperar vir chegar alguma coisa. Vou me antecipar. Vou ter a iniciativa de pegar e tentar ajudar alguma coisa que eu sei que eu posso ajudar, ou perguntar, olha, consigo pegar mais coisa, né? Ir atrás de mais responsabilidade, ir atrás de mais desafio, mas também de maneira responsável. Como assim? Na medida do que você consegue carregar, para você não botar um peso nas costas maior do que o que você consegue. É lógico. Você não sabe necessariamente o quanto de peso você consegue carregar, né? E como é que você descobre? Testando, né? Mas, assim, o comportamento que faz você ficar melhor nisso é a comunicação constante e a interação com as pessoas ao seu redor, né? Seja responsivo, né? Quer dizer, você foi demandado, né? Responde logo, não deixa um tempão, né? Sem responder. Aí, para isso, você precisa ficar esperto com outra ferramenta de trabalho, o Slack, né? Não comer bola com mensagem do Slack, ficar de olho nos canais públicos. Isso é importante, você estar participando, ficar de olho na mensagem privada que chega, né? Porque pega mal você passar 1 dia, 2 dias do horário comercial, né? Do horário que é esperado que você esteja trabalhando, sem você responder. Ah, mas eu não vou poder, porque não sei o quê, eu tenho uma consulta médica. Legal, antecipa, avisa antes, né? Não avisa depois. Então, são coisas básicas de, assim, saber trabalhar, né? Que talvez ninguém nunca tenha ouvido. São coisas que são óbvias e que te fazem, digamos assim, ser e parecer um profissional mais profissional, né? Outra coisa sim, mostrar serviço e, como é que eu escrevi aqui? Demonstrar vontade de aprender e ajudar, né? Se esforçar. Tem uma coisa que é o seguinte, e assim, eu não gosto de advogar por trabalha mais, trabalha pra caralho. Não gosto dessa ideia, né? Mas é o seguinte, isso é um dado, né? Que é bom você saber. É bom saber desse dado. É o seguinte, vamos lá. Fizeram a pesquisa, e assim, pegaram um monte de gente, né? Para ver quanto ganha, né? Pegaram um monte de gente, e aí, pô, tem essa galera aqui que está contratada X tempo e trabalha X tempo. Essa galera ganha tanto. Aí tem essa galera que está contratada X tempo, mas trabalha um pouco mais. Trabalha 10% a mais. Beleza? Você acha que essa galera ganha mais ou ganha mais ou menos a mesma coisa? Hã? Mais. Por que ganha mais? Mas só porque trabalha mais? Legal. E talvez porque entrega mais? Sim. Né? Você trabalha um pouco mais, você vai entregar mais. Mas também é o seguinte, pense, o sistema de trabalho é um sistema social. Beleza? A pessoa que trabalha um pouquinho mais, ela tem um marcador nela que chama um pouco mais de atenção. O chefe está vendo lá, pô, esse cara aqui parece que ele trabalha mais. Quando tiver alguma promoção, o chefe vai olhar para quem? Vai olhar para aquela pessoa que trabalha mais. Faz sentido? Né? Então, isso acontece. A pessoa que trabalha 10% a mais, na média, você chuta que ganha quantos por cento mais? Hã? Uns 30.
40. É um bom negócio, né? Veja, eu não estou prometendo nada aqui, eu não estou falando de você, trabalho 10%, né? Chega lá, a Gabi, olha, eu anotei minhas horas aqui, né? Anotei minhas horas, eu estou trabalhando 10% a mais, então eu quero 40% de aumento. Não é isso, isso é um dado. Tem. Opa! Oi, como tem? Tem. Né? E assim, o puxa-saco é uma boa estratégia de curto prazo. De curto prazo. Né? No longo prazo, não é a melhor estratégia. Né? Mas, assim, dá para levar ela bem longe. Mas, assim, eu não recomendo. Nem gosto. Fala. Tem um caso de aposentadoria na minha antiga empresa. Já sabe, pode levar hoje, hein? Pode. Né? Pode. Mas é o seguinte, eu não estou querendo criar puxa-saco aqui, pelo contrário. Né? Eu estou querendo criar gente foda. Tá? Então é o seguinte, isso é coisa para você se concentrar. Né? E ao se concentrar nisso, eu espero que você se concentre menos no outro lado. Né? Concentrar mais no seu próprio medo. Né? Como assim? Ai, meu Deus. Tônio, vem cá. Vai ter Buzertec em abril? Vocês vão me mandar embora? Tipo, é uma preocupação que não é produtiva. Né? Tipo, não tem nenhuma demissão em massa programada para abril. Ainda. Mas assim, imagina que tivesse. Né? Imagina que tivesse. Ajuda alguma coisa? Se tivesse, eu pudesse falar, eu falava. Né? Se fosse ter, eu nem ia poder falar de todo jeito. Né? Assim, ajuda alguma coisa a pensar nisso? Não, o que ajuda é você focar no que você pode fazer. Né? Parar de olhar um pouco para dentro e olhar para as coisas que estão mais fora de você. O seu comportamento, a sua interação com as pessoas. Né? Focar menos em, digamos assim, se esconder. Né? Eu vou ficar quietinho aqui porque ninguém vai ver aqui que que eu estou fazendo alguma coisa que não está certa, né? Que eu estou pembando aqui com Python, com JavaScript, não sei o quê. Não, prego que não aparece, não leva a martelar. Você queria falar alguma coisa? O Ronaldo tem uma pergunta. Vai, Ronaldo. Sobre a última parte, eu acho que saber dessa coisa, tipo, em abril vai rodar no mau sentido ou não, te ajuda a se programar. Então, eu não sei se é válido não pensar sobre isso. Eu ia falar que ajuda a saber se a gente renova o contrato de aluguel ou não. Quero perguntar exatamente isso. Então é o seguinte. Eu posso responder de maneira honesta essa pergunta, que é o seguinte. Tem nada programado. Né? O que acontece é que, em abril, digamos assim, o escudo que a gente prometeu acaba. E aí, se tiver gente mandando mal, né, na parte acadêmica, né, sem se esforçar, sem entregar, né, mandando mal na parte profissional, né, com a liderança insatisfeita com o trabalho dela. Você está mandando mal nesses dois lugares aqui? E por quê? O que está acontecendo? Eu estou com um problema pessoal. Eu não estou podendo me dedicar porque eu tenho um problema na família e tá foda. Legal, a empresa... É o seguinte, performance das pessoas varia ao longo do tempo, ao longo da vida, de acordo com a série de variáveis. As empresas precisam, é correto, é justo, que elas tenham espaço para acomodar esse tipo de coisa. Né? Usa? Tem. É infinito? Não. Né? Então, assim, às vezes a pessoa pode dar um azar de ter um problema pessoal tão sério, que se estende por tanto tempo, que a gente vai pegar e vai segurar por um tempo e vai pegar e falar, pô, eu consegui ajudar até aqui, mas agora eu não vou conseguir ajudar mais. Acontece.
A vida tem tragédia no meio da vida, né? A gente precisa lidar com ela da melhor forma, né? A maneira como a gente encara e a maneira como a gente tenta ajudar na tragédia dos outros. Mas caso não, vai ficar pelo caminho. É correto, é justo que fique. É justo com quem está se esforçando, né? Queria complementar a questão do Ronald. Eu acho que você tem que alinhar o medo com a progressão dos seus resultados, né? Desde que aconteceu o layoff lá, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o Ronald e falei com ele. Pô, eu não sei quanto tempo mais a gente vai ter aqui dentro. Então, vamos criar um percurso para quando chegar até abril, eu pelo menos conseguir sair daqui preparado para o mercado de trabalho já como um júnior, para conseguir ter competência para disputar as vagas pelas pessoas. Então, acho que a ideia é essa. Sim. Você tem um tempo limite, esse programa para ele. Legal. Então é o seguinte, a minha resposta é: ninguém precisa ficar se preparando para engatilhar uma nova oportunidade de abril. A situação de vocês que não é essa. Beleza? Agora, é bom fazer processo seletivo. É bom para vocês. Para se medir na régua do mercado, né? Para identificar buracos na sua competência. Nossa, eu fiz um processo seletivo e não passei por causa disso. Legal. Eu vou aprender. De repente, a hora que eu precisar, eu vou ter. Né? Isso, assim, não é bom para abril. É bom para agora, é bom para abril, é bom para setembro. Faça. Né? Assim, é aquela coisa, você tem medo de rodar. E é para ter mesmo. Né? Todo mundo tem que ter. Até o Yuri. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que construir sua arca. Né? Para quando vier a tempestade, você subir em cima dela e falar, lá vou eu. Né? É isso. Menos home office. Polêmico. E tem um slide dedicado para isso. Mas é assim. É verdade que quem não é visto não é lembrado. Então, estar dentro do ambiente onde as coisas acontecem te dá mais visibilidade, te permite se comunicar de maneira mais quente, te permite se engajar mais com o sistema. Né? Então, melhoram as suas chances. Né? Isso é fato. Isso aqui não, eu estou mentindo. Né? Então, assim, vou falar mais sobre isso depois. Quero botar o carro na frente depois. Legal. Voltando para a questão de postura profissional. Então, olha só. Quando a gente pensa, né, que tipo de pessoa eu preciso ser para eu ter valor dentro de um sistema que é feito de outras pessoas? Né? Você está dentro do sistema que é feito de outras pessoas. Veja, isso não é só trabalho. Né? Eu tenho que ser isso aqui. Confiável, produtivo e generoso. Né? Confiável, produtivo e generoso. Né? Então, assim, competência é um negócio super valioso. Né? Mas, no longo prazo, a sua reputação ela é mais importante. Então, você constrói a sua reputação dentro de um sistema que é feito de pessoas. Você constrói a sua reputação sendo essas três coisas aqui. Essas três coisas aqui é o que a empresa espera de você, é o que o seu namorado, a sua namorada espera de você, é o que seus pais esperam de você, né? É o que seus filhos esperam de você. Né?
E é aquilo que a gente precisa buscar ser. Né? Porque, assim, tudo que a gente... Quando a gente está dentro de um sistema de trabalho, a gente está, de certa forma, jogando um jogo. Né? E aí, assim, o lance é, a gente não vai jogar uma partida. A gente vai jogar 300 partidas. Né? Então, a estratégia que ganha uma partida, a estratégia que maximiza a minha chance de ganhar uma partida, não necessariamente é a estratégia que maximiza a minha chance de ganhar 300 partidas. Né? Se eu for jogar só uma partida, eu vou sacrificar o futuro pelo presente. Né? Eu vou passar por cima dos outros. Eu vou trapacear. Né? E, pô, chegou no final, eu ganhei. Mas aí que tá. Vai ter outra partida. Né? E vai ter outra. E vai ter outra. E vai ter outra. Então, a estratégia de longo prazo é ser o compartilhador produtivo. Né? É aquele herói que sai da vila, vai enfrentar o dragão além das montanhas, pega o pote de ouro, traz de volta para a vila e compartilha com a galera. Né? E aí, assim, e a gente faz isso. Por exemplo, vocês estão competindo ou colaborando entre si? Hã? Não estão competindo? A gente está falando que tá. Por quê, gente? Você acha que está competindo? Eu tenho uma ligeira impressão que, às vezes, tem um sentimento de competição e não colaboração. Sim. Legal. De medo de ser ficado para alguns, medo de estar ficando para trás, sendo que tem muito aquela questão, né? Você não consegue se comparar com alguém que entrou aqui, que já tem 2 anos e meio, talvez, mexendo, e outra pessoa que acabou de trocar de área. E, às vezes... Mas eu acho assim, né? Por maldade, sabe? Mas é que aquilo gera, vai gerando... Meu Deus, eu estou ficando para trás, eu vou perder essa competição. Estou perdendo essa... Perfeito, perfeito. Agir não está errado, não. Né? A verdade é, vocês estão competindo ou estão colaborando? A verdade é, vocês estão fazendo as duas coisas. E todo jogo que se joga com um monte de gente, ele tem várias camadas de competição, de colaboração entranhadas umas com as outras. É assim que a gente interage como ser humano uns com os outros. A gente está aqui para competir e colaborar de maneira saudável. Né? Então, de maneira saudável e principalmente honesta. Né? Por exemplo, estou jogando basquete. Eu estou colaborando com o meu time. Eu estou competindo com outro time. Eu também estou competindo, de certa forma, com os colegas do meu time, porque tem um olheiro vendo aqui para selecionar alguém para levar para a liga profissional. Então, eu quero dar o meu melhor, colaborando com o time, mas também tem uma certa competição. É normal. Né? Eu estou falando isso não é para vocês ficarem um no pescoço dos outros, não. Até porque não precisa. Né? Por quê? Porque, assim, o seu maior adversário, nesse tipo de sistema que você está agora, o seu maior adversário é você mesmo. Né? O que vai, digamos assim, determinar o seu sucesso não é você ser melhor que o colega. É você gerar valor para a empresa. Simples assim. Né? Se todo mundo estiver mandando bem, vai todo mundo ser abraçado e muito bem pago. Né? E é o que a gente quer. Tá? Mas isso não significa que a competição não existe. Né? Pô, por outro lado, eu estou dentro de um time aqui. Eu vou tentar ser o melhor buzeteco dentro desse time aqui. Vou me esforçar pra cacete. Eu quero ser reconhecido por isso. Tá certo. Você tem que querer isso mesmo. Né? Por que você não ia querer isso? É verdade?
Então, assim, algumas pessoas são mais competitivas que outras, algumas pessoas não, né? Mas assim, tem que fazer isso de maneira produtiva, generosa e honesta, né? Tem essa história do jogo dos R$100, que é uma coisa interessante, que é assim, ó, imagina que eu vou fazer um jogo que é o seguinte, vou falar aqui, ó, eu vou te dar R$100, né? Só que aí é o seguinte, você vai, desses R$100, você vai escolher quanto você quer dar para ela, né? Mas ela tem que aceitar o valor que você deu para ela. Se ela não aceitar, eu quero enviar de volta. Beleza? Entendeu o jogo? Quanto você vai dar para ela? 80? Beleza, você vai ficar com 20. Né? Você vai dar quanto para ela? 50. 50. Recíproco. Legal. Né? Por que não 5? Né? Ela vai pegar 5? Essa porra no cu. Aqui, ó. Fica sem nada aí, ó, Pablo. Né? Imagina o seguinte, né? Imagina que você vai jogar esse jogo várias vezes. Né? Eu vou jogar esse jogo aqui dentro. E eu vou escolher aleatoriamente aqui algumas pessoas, e aí depois eu vou pegar e falar, olha, para quem que eu vou dar R$100 aqui? Eu vou falar, ó, vou dar para alguém aqui, mas vai dividir com você. Quem que você escolhe? Aí você vai escolher uma pessoa. Né? Então, veja. Qual que é a melhor estratégia? A melhor estratégia é a estratégia que aumenta a sua reputação para que as pessoas queiram jogar com você. Né? Então, a pessoa que é mais taker, né? Ela ganha no curto prazo. Mas no longo prazo, as pessoas não vão querer jogar com ela. A pessoa que é mais giver, né? Ela ganha reputação. E no longo prazo, as pessoas querem jogar com ela e ela está sempre jogando e ficando mais rica. E essa dinâmica, ela é verdade em sistemas humanos. Né? Então, o objetivo não é ganhar um jogo. O objetivo é continuar jogando. Né? É ser chamado para jogar. Né? Então, por isso que esse mantra aí é bacana. Esse link aqui é de um vídeo chamado Givers and Takers, né? Não sei se eu já mandei aqui, eu já devo ter mandado. Alguém lembra de ter visto um vídeo assim? Não? Bom, eu vou mandar depois os slides, por favor, assista. Então, é isso, né? O compartilhador produtivo e honesto, ele é o protótipo do bom cidadão. Né? É o que você quer dos outros, o que os outros querem de você, e é aquele comportamento que a gente tem que incorporar no nosso dia a dia. Né? Só fala que sociopata, psicopata, é uma raça muito inteligente, porque consegue manipular os outros para conseguir o que eles querem. Né? Eu penso assim, pô, legal, se eles fossem inteligentes mesmo, né, eles jogariam o jogo pensando no longo prazo, porque eles acabam se queimando numa comunidade, tem que mudar para outra, para ele continuar se aproveitando das pessoas. Né? Não é uma boa estratégia, apesar de parecer inteligente. Né? Oi? Quando você fala aí do sociopata, por exemplo, me faz pensar, você falou do jogo, né? É igual uma prova. Você está treinando para uma maratona ou para 100 metros rápidos? Porque tem uma grande diferença de estratégia para todas essas provas. Porque no 100 metros rápidos você tem que dar gás, você tem que ser rápido. Agora, numa maratona, se você é rápido, você nem chega no final. Então, a sua estratégia tem que ser olhando realmente e pensando na sua visão de futuro. Exatamente. Né? Então, quando a gente está falando em carreira, principalmente para quem está no começo de carreira, né? É muito mais inteligente, além de ser o certo. Né?
com os outros, né? É pensar nessa estratégia de longo prazo, né? É uma maratona, de verdade, né? E assim, confiança, quando você tem um comportamento correto dentro do sistema feito de pessoas, você aumenta a confiança daquele sistema, né? As pessoas se sentem mais confortáveis para confiar umas nas outras. E assim, confiança gera riqueza, né? Dentro, assim, a turma que estuda economia realmente consegue perceber que o grande valor de um sistema econômico não é o dinheiro, não é o capital, é a confiança, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu botei aqui, por exemplo, a inflação, né? Se eu posso confiar na moeda, eu guardo R$100 hoje, sabendo que daqui a um mês ele vai valer R$100, né? Essa moeda mantém valor, né? Se eu não posso confiar na moeda, ela perde valor. A falta de confiança na moeda faz com que ela se desvalorize em relação às outras, né? E aquela moeda perde valor. Isso destrói riqueza. A falta de confiança destrói riqueza, né? Um outro exemplo, por exemplo, a companhia elétrica aqui, ela está fornecendo energia, né? Ela fornece energia o mês inteiro, confiando que a bolsa vai pagar a conta, né? Então, assim, que exemplo trivial cacete. Imagina o trampo que foi construir essa porra desse sistema para as pessoas poderem confiar umas nas outras por um mês. E além, se você parar de deixar de pagar, não vem cortar no dia seguinte, não. Ainda deixa ainda. Né? E por que isso tem a ver com riqueza? Uai, se você desliga a luz, a gente para de produzir riqueza aqui, eu não paro. Né? Então, o comportamento incorreto, ele degrada a confiança no sistema. Ele piora o mundo. Ele destrói a riqueza. Né? Olha só aqui, né? A decadência da sociedade começa no coração do indivíduo, em seguida no comportamento dele. Né? A maldade, ela é contagiosa. E a bondade também. Tá? Então, uma vez eu abri um biscoito chinês, que eu li a frase assim, falei, puta que pariu. Eu nunca mais esqueci. A frase dizia assim, seja tão correto que quem tentar te denegrir, quem fizer fofoca maldosa a seu respeito, está destruindo a própria reputação. Puta merda. Isso é ou não é um ideal que vale a pena a gente perseguir? Isso. Né? Ó, você viu ali, cara? O Yuri olhando para a saia da menina ali. É olho desse tamanho. Né? Imagina. Ele vai olhar para mim e falar, não vi e duvido que isso tenha acontecido. Né? Será? A esposa do Yuri, eu diria que é provável. Aí sim. Então, ser produtivo requer que você tenha um objetivo. Né? Requer que você tenha disciplina. Disposição para o trabalho, disposição para o sacrifício. Né? Vou dormir cedo, vou acordar cedo. Né? Só sacrifício diário. Né? Disciplina. E esse tipo de comportamento é um marcador. Né? É uma coisa que destaca a pessoa aos olhos dos outros. Né? Marcador, quando falo marcador, eu quero dizer isso. Né? É um marcador de maturidade numa comunidade que está perseguindo um objetivo comum. Né? Por exemplo, na empresa. Tá? Que mais? Como é que está de tempo? Legal. Então, pergunta para pensar, né? Você se identifica com o que você é hoje? Ou você se identifica com o que você quer ser? Né? Melhor você se identificar com aquilo que você quer ser. Né? Olha, eu sou menos
Hoje eu sou menos do que eu sou capaz de ser. Né? Isso é ótimo. Né? Por quê? Porque eu tenho espaço para melhorar. Eu acho que o caminho é mais ou menos por aqui, eu vou traçar uma estratégia e eu vou atrás. Né? Então, é isso. Desenvolva a visão de quem você quer ser. Preste atenção em quem você admira. A admiração é um instinto. É como se fosse o seu eu do futuro cochichando no seu ouvido. Oh, imita essas coisas aqui. Né? O que você admira no Werner? O que você admira no Júnior? O que você admira no Tony? Pega essas características e tenta de alguma forma. O que você admira no Pato? O que você admira no Avelino? O que você admira no colega? Né? Pega essas características e tenta incorporar aquilo nas suas ações no dia a dia. Né? Por quê? Porque é o seu eu do futuro te dando a dica. A admiração é um instinto que está tentando te direcionar para um caminho que é bom. Né? Por isso que a gente gosta de ver filme, né? Porque a gente assiste um filme, a gente se coloca dentro daquela história, né? E a gente identifica automaticamente o herói e o vilão. Como? Pelo comportamento deles. Né? E uma coisa que eu vi assim, eu fiquei maravilhado. Foi o filme dos Vingadores, Guerra Infinita. O Loki. O Loki está lá o Loki sempre foi o bandido, sempre foi o vilão, né? Mas de uma hora para outra, a hora que o Thanos vai matar o Thor, que é o irmão dele, ele engana lá o Thanos e se coloca na frente e se sacrifica pelo irmão dele. Automaticamente a sua cabeça vira uma chave. Uf! Herói. Automaticamente você... Nossa! Você muda a sua opinião sobre ele instantaneamente. Por quê? Porque você reconhece o comportamento do herói. O que é o comportamento do herói? É aquele que se sacrifica ou se arrisca pelo bem do outro. Né? Até me empolgo. Olha, a voz até sobe. Assim, o padrão, né, da pessoa bem-sucedida é esse, né? É a pessoa que sacrifica o presente pelo futuro e compartilha com os pares. Né? É a pessoa que sabe atrasar a gratificação, que sabe frear o impulso da recompensa momentânea pensando no futuro. Né? Essa é a história mais velha do que o tempo. Né? Essa é a história de Caim e Abel. É a mesma história das religiões, da mitologia do caralho. Né? E não é à toa. É porque o ser humano coloca de forma dramática, de forma narrativa, a maneira como ele enxerga o mundo antes de colocar em palavras. Né? Antes de você entender de maneira articulada, você entende de maneira, digamos assim, artística, como se fosse um sonho. Né? Aquela verdade sobre a vida. Né? Isso é uma verdade sobre a vida. Né? Que o sacrifício do presente pelo futuro é o comportamento eticamente correto que melhora a sua vida e a vida dos outros, que diminui o seu sofrimento e dos outros agora e no futuro. É assim, uma armadilha que às vezes é comum, às vezes a gente cai nela. Né? Que é a armadilha de eu estou aqui, eu tenho um desafio, eu vou ser julgado por ele, de alguma forma ou de outra, né? E a gente está sempre sendo julgado por alguma coisa, né? Não importa se você é o Fonseca ou se você é o CTO. Não importa. Isso é um aspecto inerente da vida. Você está sendo julgado pelos seus pares, por quem está embaixo, por quem está em cima, pela sua família. Né?
e você se compara com o ideal, né? O ideal, ele tanto te orienta, te ilumina, para você saber para onde você vai, mas, ao mesmo tempo, ele te esmaga. Ele te aponta o dedo na cara. Porque ele te mostra, você é insuficiente. Olha só esse ideal aqui. E olha você. Né? E, às vezes, essa percepção tem o potencial de virar a gente para o outro lado. De pegar e falar, não vou me esforçar tanto assim, porque eu acho que eu não consigo, e não, acho que não vale a pena, não. Imagina se eu me esforço e não alcanço o resultado que eu queria. Imagina o tamanho da frustração que eu vou sentir. Né? Então já não vou me esforçar, porque aí pelo menos eu não me frustro. Beleza. Legal. Mas assim, das duas, uma. Ou o que você faz importa, e você se dedica para aquilo, né? E você corre o risco de se frustrar, e você corre o risco de falhar. Por quê? Se você não se dá um objetivo, bom, pelo menos falhar eu não vou, né? Eu não botei um objetivo. Né? Agora, a hora que você coloca um objetivo, você já está assumindo um risco. Puta que agora eu posso falhar. Né? Ou você pega e fala, não, isso aqui não importa. Nada importa, a vida não importa. E, legal, beleza. Você não tem responsabilidade. Você não tem esse peso nas suas costas. Mas a sua vida é vazia. A sua vida fica sem sentido. Né? E essa é uma escolha que a gente tem que fazer. E não é uma vez, não, é todo dia. Legal. Confiança, competência. Seguinte, quando você precisa julgar a outra pessoa rapidamente, para saber se ela merece ter reputação ou não, né? Um marcador rápido que a gente bate o olho é a autoconfiança dela. Né? A autoconfiança da pessoa sinaliza para a gente automaticamente já eleva aqui a nossa percepção de competência, principalmente competência. Competência, vai. Então, assim, é importante você saber disso. Você não vai querer parecer medroso, frágil, diferente de demonstrar vulnerabilidade. Né? Você quer parecer honesto com relação às suas incompetências, suas ignorâncias, mas disposto a aprender e a melhorar de peito aberto. Né? Mas sem parecer qual é o contrário de autoconfiante? Inseguro demais. Isso é ruim para você. Né? Importante saber disso. Tem gente que acaba gamificando o sistema, sabendo disso, sabendo que a autoconfiança é um marcador de competência, né? Quando você precisa fazer um julgamento rápido, tem gente que se aproveita disso. Né? É o narcisista. Ele tem autoconfiança sem a competência. Ou então, o terraplanista, né? O Dunning-Kruger, né? Que é a pessoa que acha que sabe tudo e, na verdade, não sabe nada, né? Nem sabe que não sabe. Né? Isso acontece. Então, assim, síndrome do impostor, né? Eu sempre achei esse conceito meio estranho. Né? Síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É o medo de que vão descobrir a minha incompetência. Né? Nossa, vão descobrir que eu sou incompetente. Né?
E aí, eu acho que eu já vi alguns casos assim, que a síndrome do impostor me parecia que era a síndrome do impostor mesmo, a pessoa subestimava a sua própria competência e tinha medo que as pessoas, que os outros, vissem a competência dela no nível que ela via. Mas ela era mais competente que isso. Já vi acontecer, né? Mas já vi acontecer o impostor mesmo. O que é o impostor? A pessoa realmente tenta esconder a incompetência, né? Ela não dá conta de fazer alguma coisa, ela não fala para ninguém. Ué, aí não é síndrome do impostor, isso é impostor. Né? Então, eu sofro de síndrome do impostor. Vale a pena você se perguntar. Será que eu estou contando alguma mentira? Né? Qual a mentira que eu estou contando? Se pergunte para você mesmo, como se você quisesse saber a resposta. Por quê? Porque a melhor coisa é a gente pegar, enxergar as nossas capacidades, as nossas competências, as nossas insuficiências e ser transparente com isso, com todo mundo com quem a gente está colaborando e competindo. Né? Principalmente porque a gente está colaborando. Por quê? Porque isso, num ambiente que é mais colaborativo do que competitivo, que é o que a gente está aqui, essa transparência ajuda todo mundo a preencher as suas lacunas muito mais rápido. Né? E te dá tranquilidade. E assim, a gente conta um monte de mentiras sem perceber. Né? A maioria delas ficando calada. Né? Quando a gente tem alguma coisa para dizer, o silêncio é uma mentira. Sei lá, por exemplo, nossa, não vai dar tempo de entregar isso aqui amanhã. Eu falei que ia entregar. Eu vou ficar quieto aqui, porque eu vou levar para cá. Putz, eu fiquei tomando cachaça ontem até 3 da manhã, vou chegar no horário do dia. Né? Ficar quietinho aqui. E o mais difícil, o tipo mais difícil, nossa, fulano pisou na bola. Mas eu não quero conflito, então não vou falar nada. Nossa, isso é muito danoso. Né? Sim. A covardia de dizer a verdade quando precisa ser dita não é um crime sem risco. Não é. Né? E é um crime, é um pecado. Né? E eu sei porque eu já cometi um monte de vezes. E deu merda. Eu sei. Podem acreditar nisso. Né? Yuri sabe. Né? Então, sim, a gente faz merda na vida por 3 motivos. Incompetência, malícia e displicência. Beleza? Fazer merda por incompetência, ok. Não tem problema. A gente nasce incompetente. Né? Agora, malícia e displicência, malícia é tipo, puta que pariu. Como assim você faz um negócio desse? Né? Não faz isso de novo, não. Se você fizer isso de novo, talvez te mande embora. Malícia assim, o espaço para malícia é muito pequeno. Num sistema. Por quê? Porque degrada a confiança, piora o sistema inteiro. Displicência, você ainda pega e fala, porra, velho. De novo você faltou aqui. De novo você parou, você não se comunicou direito. De novo você está me avisando que não entregou depois, tem que avisar antes, porra. Sabe trabalhar, não? Né? Você dá aquela bronca, mas é aquele... aquela interação mais, vou dizer, de puxar a orelha um do outro,
Faz parte da vida, é o casamento, né? Porra, você pode cima da cama de novo, né? Isso não ameaça o casamento, mas tem aquele atrito. É bom ter. Caralho, deixa esse quadro aí, não posso deixar essa merda aí. Né? Licença. Então, assim, eliminar malícia e displicência. Incompetência, você vai precisar trabalhar. Demora. Competência demora para construir. Né? Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa de experiência, isso leva tempo. Beleza. Agora, malícia, você pode eliminar da sua vida agora. É uma decisão que a gente toma. Displicência dá um pouco mais de trabalho, mas você pode decidir também. Né? Você dificilmente vai pegar e falar, não, todo dia eu vou dormir 10 horas, vou comer correto, vou correr todo dia de manhã e vou acordar todo dia às 6 e amanhã virou a chave. Não, você não faz. Nem fuder. Bom, eu consigo. Né? Mas você vai decidindo e vai alcançando. Né? Então, assim, você pode tomar a decisão. Eu agora, eu vou dizer a verdade, que se foda. Isso é uma aventura. Isso é uma puta de uma aventura. É difícil pra cacete. Mas eu vou dar um salto de fé que o produto da verdade é bom. E o que o produto de não dizer a verdade é mesmo. Né? Só que dizer a verdade, sim. Principalmente quando a gente interage com os outros, quando a gente precisa dar feedback do que os outros, de onde os outros estão errados, e a gente precisa fazer isso porque a gente precisa também receber esse feedback. É delicado. Precisa de habilidade. A forma importa. Né? Gastar um tempo pensando na maneira que você vai dar feedback para as pessoas, importa. Né? A Netflix tem uma... Vou colocar aqui depois. Eu já falei aqui do 4A. Já falei para todo mundo aqui, não? Todo mundo sabe. 4A. Né? Então, só repetindo, né? No livro da Netflix, ele fala sobre a maneira de dar e receber feedback, né? Os 4 As, né? São 2 As para quem dá, 2 As para quem recebe, né? O primeiro A de quem dá é to assist, né? Ou seja, a intenção de ajudar, a intenção genuína de ajudar e não de tirar a frustração do seu peito, né? Porra, larga de ser grosso, deixa de ser nojento, enfiando o dedo no nariz aí, né? Não, tentar ajudar, tentar mostrar para o outro o que ele ganha com isso, né? Acionável, né? Dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, né? De maneira mais clara. E para quem recebe, agradecer, apreciar, né? Olha, mesmo que você não concorde, a outra pessoa gastou tempo tentando te ajudar de alguma forma, o mínimo que você faz é agradecer, né? Mesmo sabendo que o 4A, a decisão de aceitar ou rejeitar é sua, né? Você pode pegar e falar muito obrigado, pensei a respeito, a obrigação sua, receber um feedback, você tem que pensar de mente aberta, né? Mas caguei, vou fazer, tá tudo bem, faz parte do contrato, né? O mouse tá falhando. Então, a forma importa, né? E assim, sacrificar a verdade no altar da gentileza, mau negócio. Né? É mau negócio. A gente tem que tentar ser gentil. Mas antes, a gente não pode escapar da nossa obrigação de dizer a verdade. Né?
Eu sempre enxerguei assim um conflito. Verdade, energia positiva. Precisava desambiguar, né? Precisava pegar e falar, olha, bota esse aqui na frente. Né? Por quê? Porque quando esses dois entraram em conflito, a verdade resolve. A energia positiva vai para debaixo do tapete. Tem esse risco. Né? E não é bom para ninguém. Mas, competência vai além do conhecimento técnico. Né? Além do poder de construir software, de resolver problemas, né? Você também precisa querer desenvolver outras habilidades. Saber falar, saber escrever, e saber convencer. Né? O poder da palavra, de conseguir explicar. Puta, tem uma coisa aqui que eu não... Tem uma coisa nessa ideia que eu acho que vai dar ruim, mas não sei o que é. Né? Pensa. Pensa, porque tem alguma coisa aí para você buscar. Tenta, escreve. Né? Uma coisa que ajuda a gente para aprender a pensar é escrever. Escreve suas ideias. Né? E essa é uma habilidade importantíssima. Né? Agora a gente vai ter que aprender a falar até com o robô. E vai ser uma puta de uma habilidade valiosa. Saber fazer pergunta para o chat GPT. Né? Antes era uma habilidade super relevante para o dev. Saber fazer pesquisa no Google. É ou não é? Né? Super relevante. Saber fazer uma pergunta no Stack Overflow. Você faz a pergunta cagada, ninguém responde. Você se fudeu. Né? Saber falar, saber escrever, saber a quantidade de contexto que eu tenho que colocar nessa coisa que eu estou passando aqui para que eu consiga transmitir a mensagem. Não é trivial. Né? É uma habilidade que pode ser desenvolvida e deve ser perseguida. Né? É um baita de um poder. Resolvedor versus reclamador, né? Questão de postura. Né? A historinha, né? Meu pai me contava quando eu era criança. Né? Historinha do estagiário, que o Joãozinho e o Zezinho, né? O Joãozinho foi reclamar para o chefe, pô, você efetivou o Zezinho aí, a gente está no mesmo nível, está aqui desde o mesmo tempo, por que ele foi promovido, porque ele foi efetivado e eu não? Né? Ah, você quer saber? Peraí, só um minutinho. Ô Zezinho, chega aí. Então, Joãozinho, é o seguinte, lembra que eu te falei ontem, né? Te pedi aqui, te pedi um favor, né? Pedi para ir comprar umas laranjas na quitanda, que eu tenho a festa do meu filho amanhã, que te pedi porque podia fazer esse favor para mim, né? Não tem nada a ver com o nosso trabalho aqui, mas se puder, né? Minha mulher deixou eu o cargo de fazer o suco de laranja. Ela falou, velho, eu tô organizando a porra da festa todinha, tu só precisa levar o suco de laranja, beleza? Beleza. Você trabalha pro caralho? Tá bom, então tá comigo o suco de laranja. Aí, compra lá 50 laranjas, que eu vou fazer o suco. Né? Aí, você chegou aqui pra mim e falou, não tem laranja. Ah, então tá bom, beleza, obrigado. Aí, Zezinho, seguinte, olha, eu vou dar uma festa de aniversário, minha mulher deixou a carga aqui e tal, eu preciso de suco de laranja. Não, beleza. Espera aí. Né? Aí, daqui a pouco, volta pro Zezinho. É o seguinte, a quitanda lá não tinha laranja, mas tem uma quitanda que fica mais para trás. E aí é o seguinte, eles têm laranja, tem abacaxi, tem limão, e eles podem fazer o suco e levar para você gelado lá na festa. E tá aqui o Pix. É só fazer aqui e mandar o zap. Né? Aí o cara vira pro Joãozinho. Entendeu agora? Que ele foi promovido, você não? A mentalidade de resolvedor e do reclamador. Isso aqui é meu trabalho. Ah, não tem, ufa, beleza, resolvi. Né? É reclamador. Né? E o resolvedor ele gosta de resolver problema. Ele gosta de ver, foda-se o problema. Né? Então, esse tipo de postura, é óbvio que ele vai mais longe, porra. É lógico. Né? Então, assim,
entrando ações mais dramáticas, né? Uma vez eu ouvi alguma situação, aí a pessoa pegando e falando... Alguém estava reclamando da louça, lá na casinha. Quando a blusa estava lá na casinha. Né? E alguém pegou e falou, a louça que eu sujo, eu lavo. O que eu sujo, eu lavo. Aí eu fico pensando, pô, quer dizer que você não é um peso morto para a sociedade. Você é foda. Você, pelo menos, não deixa o mundo pior do que o que você encontrou. Né? Tinha uma plaquinha lá que a Tamiris deixava lá, sujou, lavou. Eu chegava lá e escrevia lá, sujou 1, lavou 2. Porque a estratégia de melhorar o mundo é essa. Né? Então, assim, você pode ser o cara do sujou, lavou, você pode ser o cara do sujou, sujou, ou você pode ser o cara do sujou 1, lavou 2. Ou a mina. Né? Só escolha. Né? Você pode escolher ser o agente da ordem, o agente da melhoria, o agente que sai e o lugar fica melhor do que estava quando você chegou. Porra. Né? Numa situação mais dramática. Né? O velório. Meu pai morreu. Não, meu pai não morreu, não. Mas parte como? O pai morreu. Sofrimento imenso. Os tios, para minha mãe, para os meus irmãos. E aí, bom, para mim. E aí eu posso ser a pessoa que vai ficar destruída, jogada, deitada na cama, chorando e inútil. Ou eu posso ser o cara que vai lá e vai ajudar a organizar a porra do velório. E que, de repente, eu até consiga fazer um velório bonito, que meu pai merece. Que ajuda a diminuir o sofrimento de todo mundo. Uma decisão. Né? Uma decisão que exige a adoção voluntária de responsabilidade. No fim das contas, ser confiável, produtivo e generoso é sobre isso. Né? Sobre a adoção voluntária de responsabilidade. Deixa eu ver. O que mais? Voltando aqui para temas um pouco mais a menos. Né? Comunicação e transparência. Né? Mais ali no tático do dia a dia da postura profissional do meu tempo. Então é o seguinte. Segure aí o ideal de comunicação e transparência. Né? Não vai para casa sem dar um status das coisas que estão na sua mão. Né? Mostrar serviço, cuidar do lead time. Né? Não adianta querer se esconder embaixo da mesa. Vou esconder. Não existe. A mesa é transparente. Está todo mundo vendo. Né? Não estou entregando tal coisa, vou entregando tal coisa. Vou ficar de boa aqui. E quando me cobrarem, eu respondo. Terminei. Botei lá no... Andei com o caixa duplicado. Fiz o meu aqui. Estou esperando aqui. Está escondido aqui até aparecer alguma coisa. Vai, Raul. Show. Sim. Não, a gente tem que se comunicar de maneira proativa. Né? Olha, estou fazendo isso aqui, fiz isso aqui hoje, esbarrei com esse negócio aqui, estou pembando, preciso de ajuda. Ou então, avancei bastante, amanhã continuo. Se comunica. É muito mais provável que você, na questão de comunicação, é muito mais provável que você esteja pecando pela falta do que pelo excesso. Por quê? Porque esse é o default. Né? Então, via de regra, se você disser para si mesmo, eu preciso me comunicar mais, provavelmente você tem razão. Alguém fez uma pergunta, levantou alguma mão aí, eu vi um barulho aí? Não, foi que eu carreguei. Tá bom. O que mais? Cuidado do lead time, né?
já falei, né? Pega mal, o negócio ficar na sua mão, demorar um tempão, não anda, não entrega e não comunica. Pega mal, pô. Lógico que pega mal. Né? E assim, não é o tech lead que tem que sair correndo atrás de você. Você que tem que estar querendo mostrar serviço. Lógico. Né? O que mais? Comunicação é o que o outro entende, não o que você acha que disse. Né? Que é a história, saber falar, saber se comunicar, saber julgar quanto de contexto eu tenho que dar numa mensagem. Né? Se eu vou falar um negócio para uma pessoa que está aqui na minha frente, eu preciso dar uma quantidade de contexto. Se eu vou escrever a mesma mensagem num canal do Slack que tem mais gente, talvez eu precise dar mais contexto. Se eu for escrever uma documentação, talvez a quantidade de contexto é diferente, porque a pessoa que vai chegar nessa documentação pode vir de uma outra área, pode... Né? Então, não é só o que você fala, é o que o outro entende. Né? É uma frase que um dia apareceu na minha cabeça. Né? Se comunicar bem é você pintar um quadro na cabeça do outro. Né? Que mais? Fica ligado no Slack. Cuidado para não comer bola. Né? Slack é ferramenta de trabalho, assim como o Calendar é. Né? Usa comunicação assíncrona. Né? A gente precisa disso, porque a gente está meio home, meio remoto. Né? Então, no mundo síncrono, as decisões são tomadas em reuniões, com pouco contexto, pouca documentação. Né? Aliás, com muito contexto, pouca documentação. Né? Mas se apoiando o conhecimento tribal para comunicar para os outros o porquê das coisas serem como são. Né? E isso é ágil, mas não escala. Quando o sistema de trabalho aumenta de tamanho, a comunicação tribal que te dava agilidade, ela vira um tiro no pé. Por quê? Porque você está sempre tendo que botar uma pessoa nova na janelinha que pegou o trem andando. E aí você tem que explicar aquela merda de novo. Então, tem jeito. Né? Para uma empresa grande, a comunicação assíncrona e por escrito, ela dá mais trabalho. No começo, a sorriso do Hermes está feliz da vida de ouvir isso. Ela dá mais trabalho, mas ela se paga no longo prazo. Fala, Hermes. Não, nada. Toda vez que eu entro aqui, eu escuto alguma coisa boa. Aí eu tenho ido para fora. Legal. Continua saindo. Né? Que mais? Então, aprender a escrever e exercitar a empatia. O que é exercitar a empatia? Né? Ficar pensando como é que o filho da puta que vai ler essa merda aqui vai entender esse caralho. Né? Você exercitar a empatia, talvez com menos palavrões. Descrever contexto, né? Necessário. O que mais? Comunicação e transparência. Controle da narrativa. Me ajuda a te ajudar. Escrevam um brag doc. Né? Você, lembra? Performance é uma história. Lembra disso? Performance é uma história. É a canção que canta ao seu respeito. Né? Então, você pode e deve exercitar alguma influência para ter algum controle sobre essa narrativa. Né? Então, já mandei o tal do brag document. Tem aqui o link em português. E tem o post da Julia Evans, que ele basicamente pega e fala, olha, mantenha aí um diáriozinho do seu trabalho, das suas conquistas, dos seus aprendizados. Pô, é sua responsabilidade escrever a sua biografia profissional e eu, como gerente seu, isso me ajuda a te ajudar. Né? Me ajuda a vender o seu peixe. A hora que for... brigar por uma promoção para você, por exemplo. Né? E te ajuda a se comunicar melhor, a contar uma história. Né? E também te ajuda a assumir um pouco mais da rédea da narrativa sobre a sua vida, sobre a sua história profissional. Escrever a cartinha.
Ajuda a escrever a cartinha no fim do ano, né? Você tem um Brag Document? Não quer compartilhar para a turma, não? Não sei. Não sei, talvez. Tem que filtrar. Filtrar. Bom, mas quem quiser depois... Quem quiser... Tá, boa. Tem que tirar um pedaço. Tá. Depois, quem estiver muito curioso, manda um chega aí no Yuri e fala, não sei. Você tem. Mais ou menos. Assim, eu preciso ficar perto, senão não escuto. A Giz me perguntou se eu tenho. Mais ou menos porque eu acabei não conseguindo tempo a escrever. Eu prometi que daqui para frente, no meu novo trampo lá, eu vou fazer. Até porque eu vou chegar lá e assim, não vou ser ninguém, né? Eu vou ser mais um peão, né? Que para mim é feature. Só vou ser chefe só da minha empregada em casa e olha lá porque manda nele a semana. E aí, assim, isso, digamos, coloca menos expectativa em cima de mim e dá mais espaço para superar as expectativas, né? E é o que eu quero buscar, né? Eu quero fazer tudo isso que tem aqui. O Brag Document eu vou fazer. Legal. Default canal público, né? Se comunicar em público. Ó, o RV falando disso, assim, comunicar no privado é merda, né? Você tem um problema, o pior dos dois mundos, né? Você já tem a comunicação assíncrona, você já precisa dar mais contexto por escrito e a documentação se perde porque ninguém tem acesso, né? Então, eu fiz aqui um diagraminha aqui, né? Para você saber quando se comunicar em público ou no privado, né? Então, é isso aí, olha. Você tem algo a dizer? Sim. É sobre salário, informação pessoal, assunto de saúde? Sim. Então manda no privado. Né? Eu não vou pegar e mandar aqui para os técnicos o salário do Yuri de 80 mil reais. Vou. Não é. É urgente? Sim, é urgente. Já tentou chamar ela no público? Tentei. Então manda no privado. Né? É urgente. Mandei no público. Deu uma roupa. Não respondeu? Vou no privado porque, pelo amor de Deus, eu vou até ligar. Né? Não, então, não mandei ainda no público. Manda no público primeiro. Espera um pouquinho. Né? Beleza, não é urgente. Outra pessoa pode se beneficiar desse conhecimento? Não. Pode sim. Você que não sabe. Pode mandar no público. Né? O que mais aqui? Falei. Seja responsivo, pega mal, não ter... Não... Aqui eu ia falar que pega mal você não responder as coisas dentro do tempo razoável. O que mais? Vulnerabilidade e honestidade. Né? Então, veja. Olha. Você não quer parecer medroso. Isso não é bom. Você deveria querer ter um nível de autoconfiança compatível com a sua competência. Né? Ou seja, um nível de autoconfiança alto para as coisas que você sabe que você é bom. E as coisas que você sabe que você não é bom, né? A melhor coisa é demonstrar essa vulnerabilidade. É ser honesto a respeito disso. Né? Então, ser vulnerável é diferente de ser fraco, é diferente de ser medroso, né? Essa foto é no seriado chama The Tick. Aí tem um super-herói que é o Fortão, que é o de azul, mas tem um cara que caiu de paraquedas que ele tem essa roupinha aí, que ele é um fracote, mas ele acaba com a ajuda da roupa e com a coragem que ele vai desenvolvendo, ele também, né, combate o crime e resolve as coisas e tal, né? Então, assim, ele é vulnerável, mas não é fraco. Incompetência é o estado inicial. Né? Vamos descobrir que eu sou incompetente. É lógico que você é incompetente. Por que você está ofendido com isso?
Não devia. A gente está aqui para aprender. Eu sou incompetente na caralho de coisa. Né? Vocês também. E tá tudo bem. Né? Então, assim, não é vergonha. Vergonha é malícia e displicência. Né? Essa ajuda quando você estiver empacado. Estou empacado. Vou pedir ajuda. Por quê? Qual a alternativa? Ficar empacado. Não, pede ajuda. Pede ajuda do colega, pede ajuda do utility. Né? Só que, assim, tem uma certa sabedoria aí, que é importante exercitar, na hora de decidir quanta ajuda eu devia pedir, para quem que eu devo pedir, quanto eu tenho que demorar, quanto eu tenho que tentar sozinho antes de pedir. Né? E a resposta é nem 8 nem 80. Né? Se você tentar resolver tudo sozinho, você vai empacar, você vai demorar, você vai jogar dinheiro fora da empresa. Né? Se você é 80, você não passa pelo processo de tentar e de se fuder um pouquinho, que ajuda a você aprender. Não, tudo eu estou enchendo o saco do livro aqui. Isso daqui. Isso daqui. Véi. Porra, você já viu no Google? Você já pegou essa mensagem, já botou no Google e viu a primeira resposta do Stack Overflow? Tá bom, faz isso aí. Né? E assim, então, tenta achar um ponto de equilíbrio ideal. Né? Tentar meia horinha sozinho antes é um bom frame. Né? E também, assim, pede bastante ajuda do seu tech lead, se você tiver com problema no tempo das coisas do trabalho. Pode pedir. Né? Porque, assim, o tech lead... Você também, o tech lead também precisa aprender a lidar com a situação de um monte de gente pedindo ajuda para ele. Né? E, às vezes, o tambalo precisa pegar e exercitar um pouco a habilidade de pegar e falar, não, aguenta aí um pouquinho, que eu te respondo já já. Né? Muitas vezes eu já fiz isso, né? Aguenta aí um pouquinho, eu te respondo já já. Aí dava meia hora, uma hora. Sim, aí você precisa de ajuda? Não, já resolvi. Maravilha. Né? Então, assim, peça ajuda, né? É sábio pedir ajuda, mas também é sábio tentar resolver as coisas sozinho. E os dois extremos são ruins. Tá? De pedir ajuda o tempo todo e não pedir ajuda nunca. Busque input frequente do seu líder. Né? Olha, fiz isso aqui assim. O que você achou? Tem que encher um pouco o saco mesmo. Né? O input, o feedback, ele te ajuda a enxergar os seus erros e acertos, você fazer menos dos erros e mais dos acertos. Você precisa disso. Né? Responda rápido as coisas. Né? Nem que seja responder, não, eu vou te responder isso aqui daqui a pouco. Né? Mas pega mal não responder, velho. Você está no seu horário de trabalho. Chegou uma mensagem para você que precisa do seu input. E você não responde, aquilo pega mal. Não vou poder estar disponível amanhã. Avisa hoje? Uai. Né? Eu tenho vergonha de fazer pergunta idiota. Tá, você tem vergonha de fazer pergunta idiota. Provavelmente 80% das pessoas na sala têm a mesma pergunta idiota na cabeça. Eles só estão com medo de perguntar. E mesmo que isso seja verdade, assim, beleza, você faz a pergunta idiota, você passa aquela vergonha ali que provavelmente está só na sua cabeça. Mas você só precisa fazer a porra da pergunta idiota uma vez. Né? E aí você já está menos idiota. Então, se você faz um monte de pergunta idiota, que você acha que é idiota, porque você tem uma certa honestidade e humildade a respeito da sua competência, e você assume isso como estratégia, a sabedoria vai acumular. Então, é um bom negócio no longo prazo. Faz sentido?
Comunique sobre situações excepcionais que atrapalham sua performance. Né? Ah, eu estou com um problema pessoal. Ah, eu não vou avisar porque vão achar que eu estou fazendo corpo mole. Né? É aquela história. Tipo, a mãe está lá com a chinela na mão. Olha, se correr vai ser pior. Eu avisa. Né? E não tem uma chinela te esperando. Né? Como eu disse, a Búzios é uma empresa que, culturalmente, historicamente, tem espaço para que as pessoas são corretas, para que as pessoas variem a sua performance de acordo com problemas pessoais. Né? Isso acontece. Mas, assim, avisa antes, porque se você não avisar, pode ser que você se foda. Sim. Acontece. Né? Você tem que avisar. Não avisar é malicioso. Ah, ele copiou aqui a... Isso aqui não é daqui. Home office. Vamos falar de home office. Então, assim, home office é um assunto polêmico. Né? E eu tenho meu sentimento sobre o home office, mas eu sei que eu não sou dono da verdade. Inclusive, eu estou indo para um trabalho que é remoto. Né? Mas, assim, eu queria compartilhar alguns pensamentos assim, a respeito de tudo isso. Né? Então, alguns sentimentos, alguns fatos também. Né? Fato. O Chega aí é extremamente poderoso. Né? É muito... assim, o potencial destravante do Chega aí... Liga aí. Vou botar o dedo aqui na sua tela. Tá vendo isso aqui? Essa parte aqui tá ruim. Né? Eu chegar aqui, eu não ter que ajudar o horário. Pode ser que ele diga, não, agora eu não posso. Né? Mas a chance dele dizer agora eu não posso no remoto é maior do que quando eu estou aqui do lado, na porra do lado dele. Né? Além do mais, a comunicação quente, a qualidade da comunicação é melhor. Você tem menos perda no canal da comunicação, certo? Sem contestar, certo? Alguém acha que não? Né? Acho que ninguém. Outra coisa é o seguinte. Eu estou aprendendo sobre tecnologia. Qual é a melhor coisa que me ajuda a ir mais rápido? Na minha opinião, estar perto de pessoas que sabem mais do que você. Né? Então, por quê? Porque você vai sempre travar alguma coisa e muitas vezes esse obstáculo é um obstáculo que te demoraria 5 horas para pular por cima dele sozinho e é 5 minutos do lado de alguém que sabe mais, porque ela já encontrou a informação que te permite passar por cima desse obstáculo. E a velocidade do aprendizado é proporcional ao seu conhecimento. Significa que quanto mais você sabe, mais rápido você aprende. Né? Então, a função matemática de quanto mais você acumula, mais rápido você cresce, o resultado disso é uma curva exponencial. Né? Exponencial, fantástico, não sei o quê. O problema da exponencial é que o começo dela é uma merda, ela não cresce nada. Ela cresce muito devagar. Né? Então, quanto mais rápido você puder superar a parte inicial, né, mais rápido você chega naquele ponto de inflexão que daqui para frente é só alegria e eu consigo me destravar muito mais rápido e aprender mais rápido. Né? O começo da exponencial é chato. E pensando nisso que o BuzzerTech pensado, olha, o BuzzerTech é presencial para quê? Para dar esse ambiente para vocês. Né? E assim, a melhor coisa é ter alguém que sabe mais. A segunda melhor coisa é ter alguém que sabe tanto quanto você, perseguindo o mesmo tipo de conhecimento. Né? É quase tão bom quanto. Né? Então, assim, se você fica travando com tarefa do BuzzerTech, você tem a possibilidade de vir aqui,
mas você não vem por comodidade, isso não parece muito inteligente. Né? Porque você não está aproveitando o melhor que o BuzzerTech tem para oferecer para você. Né? Então, assim, o home office ele faz mais sentido quando você já está... quando você não precisa tanto ser destravado o tempo todo. Né? Porque aí você consegue ir mais adiante. Então, assim, não, deixa eu pular para o próximo tópico. Mas legal, beleza. Ainda assim, né, imagina que eu já sou independente, eu já sou autônomo. Né? Eu consigo fazer um home office, isso já não me prejudica tanto. Legal, beleza. Mas ainda assim tem uns tópicos ao redor desse tema polêmico que eu acho que é legal falar. Né? Primeiro, e de novo, tá? Eu realmente não acho que eu sou o dono da verdade sobre isso. Eu tenho um sentimento, eu gosto de trabalhar no escritório. Né? É por isso que eu não vou fazer home office. Eu vou trabalhar remoto. Eu não vou fazer home office. Né? Não é porque meus filhos me enchem o saco em casa, não. É porque eu gosto de trabalhar no ambiente de trabalho. Isso bota a minha cabeça no mood mais ideal. Mas, assim, por que algumas empresas, né, lá fora estão trazendo de volta algumas pessoas? Olha, o full remoto parece que não está legal, vamos fazer um híbrido e tal. Por quê? O que é que tem no centro? Né? Tem no centro esse aqui, ó. A gente quer que você tenha um senso de pertencimento. Né? Você se sinta necessário, que você se sinta emocionalmente engajado com a empresa. A empresa quer isso. Porque é bom para os negócios. Sim. E porque cria um ambiente mais propício para a solução dos problemas. Né? Não é só abuso. Né? As empresas, no mundo em geral, que estão fazendo esse movimento. Né? Por quê? Porque outro motivo, essa comunicação quente, interdisciplinar, mais facilitada, né? Ajuda as soluções a aparecerem mais rápido, ajuda a inovação a aparecer. A inovação surge de interação interdisciplinar. Né? A inovação surge de interação interdisciplinar. Então, minha opinião, a Buzzer, como ela funciona hoje, faz tempo que eu tenho essa impressão que o home office é um mau negócio para a empresa. Né? Legal, beleza. E aí você pode falar assim, olha, não, tá bom, isso é um negócio para a empresa. Por que eu devia ir para o escritório? Né? Eu sou autônomo, eu sou competente e eu não quero pegar a porra do trânsito, eu não... Enfim, quero ter que botar a roupa, né? Legal, beleza. É assim. Aí é uma questão mais espiritual, digamos. Né? Tá? É mais opinião minha, mas sei lá. Mas, o ser humano não foi feito nem para ficar nem trancado, nem parado, e nem sozinho. Isso não é bom para a mente, não é bom para o espírito. Né? Nós somos seres sociais. A gente precisa e busca a conexão humana. Então, assim, ficar de pijama o dia inteiro é o que você quer para a sua vida profissional? Essa relação que você quer ter com o seu trabalho? E talvez seja. Né? Não necessariamente está errado. Mas será que isso é bom? Porque, assim, isso é um experimento que a sociedade está fazendo, entendeu? E o mundo, principalmente pós-pandemia, deu uma debandada, né? Remoto, agora é tudo remoto. Né? E, assim, não é óbvio que isso vai ser bom.
a sociedade vai ficar melhor. Isso não é óbvio. Né? Está mudando para cacete o estilo de vida das pessoas. Isso é bom para o indivíduo? Isso é bom para a saúde mental? Isso é bom para a pessoa? Talvez a resposta seja depende. Depende da pessoa. Né? E talvez a resposta seja não é bom para a porrada de gente, vai dar um monte de problema lá na frente. Né? Assim, talvez você pega e fala, não, beleza. Sim, eu sou um ser humano, eu sou um ser social. Eu preciso de conexão humana. Mas quem falou que eu tenho que tirar isso do meu trabalho? Não. Eu vou colocar o meu trabalho no devido lugar dele. Né? Eu vou fazer o meu home office. Vou economizar o tempo do transporte. E esse tempo aí eu vou dedicar para a minha família, para o meu hobby, para a minha comunidade. Eu vou extrair um senso de sentido para a minha vida nessas outras coisas. O meu trabalho é minha fonte de renda. Vou pagar minhas contas. Legal, beleza. É um jeito de pensar. Mas, assim, às vezes eu olho para... A gente olha para o que acontece, né? Pô, beleza. Aquela tela brilhante, né? O Google Meet, o Zoom, te deu um monte de tempo a mais que você passava no trânsito e se arrumando e tal. Você ganhou esse tempo. Você está realmente investindo esse tempo nessas coisas super construtivas e significativas? Ou o tempo que a tecnologia te deu, você está dando de volta para outra tela? Pergunta que a gente tem que se fazer. Né? E muitas vezes a resposta é sim, está indo para outra tela, está indo para o Instagram, para o Facebook, eu estou fazendo porra nenhuma, preciso esse tempo a mais. E estou viciando o meu espírito em prática, sei lá, isso não é bom. Então, assim... Oi. Vai lá, João. Antônio, só fazendo um comentário aqui, tipo, uma coisa que eu consigo visualizar em mim é que eu consigo produzir muito mais quando eu tô em casa, tipo, num cantinho, sabe? Eu vejo que, tipo, essa é a parte boa e vale muito mais a pena. Para esse caso, quando eu quero me concentrar e realmente estudar para alguma coisa. Perfeito, João. Assim, eu não quero que isso soe, porque não é a intenção mesmo. Como uma crítica para quem faz mais home office. Né? Eu acho que assim, a Búzia tem a cultura de tentar dar o máximo de autonomia para as pessoas, para que elas tomem as decisões pensando no que é melhor para a empresa. Né? E essa é uma decisão que afeta a sua vida e afeta a empresa. Né? E eu estou colocando aqui um conjunto de ideias, botando na parede e fala, galera, olha, ao pensar sobre esse tema, tem essas coisas aqui que parecem ser importantes. Né? Vocês continuam tendo, assim, o máximo de autonomia que a gente consegue dar para tomar esse tipo de decisão no caso a caso. Eu já vou entrar no detalhe de até onde vai essa autonomia. Mas, João, super válido o seu ponto. Eu me concentro melhor em casa. Eu vou no escritório uma vez por semana. Vou 2 vezes por semana, então não vou nunca, meu time está todo remoto. Não adianta nada eu ir para o escritório, porque eu não vou interagir com ninguém mesmo, porque meu time já está... Tem um em Recife, tem um... Ok. Né? Mas, assim, eu pensei sobre todas essas coisas aqui e tomei uma decisão. Ok. Não, eu não tenho intenção de fazer crítica aqui. E é isso, né? O próximo ponto. Né? Isso é realmente um assunto polêmico, mas vale a pena você pensar nesses dois lados. Né? E tomar decisão olhando para o que é bom para você, para o que é bom para a empresa, né? O que é bom para o mundo. Né? Tomar essa decisão pensando com a cabeça de eu quero ser produtivo, confiável, generoso.
Né? Confiável não é só dizer a verdade. Confiável é poder contar com você. Né? Pô, é aquele negócio. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Essa história dessa repetição, isso faz parte do ser confiável. Né? Dá para contar com a pessoa. Mas, sobre home office, é o seguinte. O BuzzerTech, ele é, por default, um programa pensado para ser presencial por conta de todas essas coisas. Aí teve pandemia no meio, aí tem pessoa que tem um problema pessoal, precisa voltar para casa, e beleza, a gente tenta o máximo, né? Conciliar todas essas necessidades para fazer dar certo o negócio. Né? Só que é o seguinte, você tem que é presencial. Você está precisando ir para o home office, seja por decisão, seja por necessidade. Você tem que abraçar o ônus. Né? O ônus do quê? Pô, eu vou ter que, sei lá, estudar mais para não ficar me travando sozinho o tempo todo. Eu vou ter que correr atrás do time para eu conseguir me comunicar melhor com o time. Não dá para eu ficar longe e ainda querer que o time venha querer correr atrás de mim para saber o espaço das coisas. A comunicação remota ela é pior. Você está remoto, vamos dizer seu. Algum absurdo isso aqui? Não. Né? E mais. O benefício do home office, você não pode dar ele como certo. Pode ser que a blusa pegue e fale, olha, se for continuar no BuzzerTech, você tem que voltar para o escritório. Isso sim pode acontecer. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma vaga dessa rotação que precisa vir aqui para o escritório, ficar uns 3 dias aqui para aprender o trem para ajudar em alguma coisa. Aí o BuzzerTech escolhido está, não, estou em São Paulo e eu já nem tenho mais apartamento aí em São José. Né? Velho, preciso de você 3 dias aqui. 3 dias, consegue vir aqui ajudar? Não consegue vir aqui nem 3 dias? É difícil. Né? Não, vem aqui 3 dias para aprender, depois você vai para casa e continua fazendo remoto. Então, assim, esse tipo de decisão, eu garanto que vai ser sempre tomada com o máximo de razoabilidade possível. Né? Mas, pode acontecer de você ser chamado de volta para o escritório. Tá? Por conta do combinado. E sempre foi esse desde o começo. Né? Beleza? Então, eu falei no começo, várias das ideias que tem daqui, vem do canal do YouTube desse gênio, chamado Jordan Peterson. Tem alguns vídeos aí que tem algumas coisas que tocam nos pontos que eu falei. Recomendo ver. E perguntas, comentários, dores, gostaram? Eu tenho uma questão. Em relação à relevância de uma opinião em uma posição que nós temos hoje. Uma opinião em um quê? Eu vou dar um contexto. Tá. Um tempo atrás, quando eu estava fazendo um estudo sobre o assunto dentro do Squad, existiram alguns questionamentos de divergência de ideia, sendo que a minha ideia tinha um embasamento clear, só que a outra pessoa não tinha o contexto, e meio que houveram críticas sobre aceitar essa ideia, e aparentemente era muito por conta da posição que eu ocupo hoje. Aparentemente. Certo. Qual seria a melhor atitude a se tomar em um contexto desse? Tá. Eu vou tentar repetir a sua pergunta para ver se eu entendi ela direito. A situação é,
temos um problema, precisamos tomar uma decisão de qual solução iremos implementar. Eu tenho uma ideia que o meu líder, eu sei que o meu líder concorda com ela, e eu tentei vender essa ideia para uma outra pessoa que jogou areia em cima, só porque viu que a ideia estava vindo de um mero user técnico. Se fosse o meu líder falando, a pessoa já ia receber a ideia muito mais, com a mente bem mais aberta. Tá. Tá merda, né? Tá merda, né? O ideal é que a gente se esforce para julgar as ideias pelo mérito e não pela pessoa, né? Por exemplo, eu gosto do Bolsonaro, eu gosto do Lula, né? Eu gosto do Lula. Tudo que o Bolsonaro fala, eu falo que eu critico. Eu gosto do Bolsonaro. Tudo que o Lula fala, eu critico. Né? É certo? Não. Beleza. Deixa eu ver essa ideia aqui. Isso é bom? É bom, eu vou apoiar. Isso aqui é bom? Mas, bom, eu vou apoiar. Foda-se. Né? Esse é o ideal do ser humano perfeito. Né? Bom, esses exemplos que eu dei são um exemplo muito claro de que o ser humano não é perfeito. Então, assim, essa é a realidade do mundo. O ser humano não é perfeito. Lide com ela. Como? Você pega e pensa. Sabe aquele negócio assim, de que você tem uma discussão e aí a discussão acaba, você ficou nervoso, e aí você foi para casa, e aí você vai tomar banho, e aí você fica remoendo aquela coisa. Eu devia ter falado isso, e você fica remoendo e tal, não sei o quê. Né? É assim que você treina para a próxima discussão. Você pega, você analisa isso que passou e fala, onde foi que eu fui incompetente na minha comunicação? O que eu poderia ter me comunicado melhor para, de repente, ter, de fato, convencido essa pessoa, mesmo eu sendo um mero user técnico? Eu acho que essa é a principal coisa. Né? Tem outras coisas. Né? Numa próxima discussão, eu já sei como é que aquela pessoa pensa. Será que eu consigo me associar a um aliado que talvez tenha uma capacidade de comunicação complementar à minha, que me ajuda a ser mais convincente? É outro. Né? E é assim. Você pega as suas derrotas, vamos dizer assim, você leva para casa, aprende com elas, para que, da próxima vez, você esteja mais bem armado para a situação dessa. Fala, uma coisa rápida. Discussões em público tira um pouco desse fator pessoal, né? Porque você joga para o time pensar. Muitas vezes até a pessoa mesmo não gostando de você, ela não vai... Por estar em público, ela vai ficar na ideia, não vai focar em você que mandou a ideia lá, sabe? Então, eu acho que desde as discussões de forma pública, nos canais, é o melhor caminho. Independente. A ideia pode ser uma merda, mas aí mais pessoas vão te falar que é uma merda, entendeu? Acho que é mais fácil para todo mundo acontecer isso. É isso. Muito bom, muito bom. Vou repetir o que você falou, só porque eu estou perto aqui, eu quero que fique na gravação. O Erle falou assim, um outro... Aliás, deu para ouvir em casa o que o Erle falou? Deu sim, deu para ouvir. Deu para ouvir? Eu consegui ouvir mais ou menos, se puder repetir, vai ser bom. O que o Erle falou foi uma outra coisa que ajuda o seu, digamos, adversário, né, a focar mais na mensagem e menos no mensageiro,
é colocar a mensagem num canal público. Por quê? Porque a pessoa sabe que é pecado atacar o mensageiro sem focar na mensagem. E ela sabe que tem gente vendo. Foi exatamente isso que o R falou, não, mas é parecido. Então, assim, outra coisa é, se a sua ideia for uma merda, mais gente vai te dizer que é uma merda e você vai, talvez, se convencer, né? E se a sua ideia for boa, mais gente vai dizer que ela é boa e talvez vai convencer o seu adversário. Então, é uma ideia excelente e é um baita de uma motivação também para a gente falar mais dos problemas e das ideias em público. Excelente pergunta. O que mais? Gostaram? Ajudou? Foi bom? Bom, aproveito para dizer que essa é bem capaz de ser minha última aula no Buzzertech. A minha disponibilidade a partir de agora na Buzzer começa a ficar part-time a partir de 28 de fevereiro, e eu vou trabalhar 2 dias de semana aqui, né, já numa transição mais saindo de cena e colocando todo dia na frente. Né? Mas, assim, está sempre com vocês no coração e disponível por um tempinho aqui dentro e disponível para sempre na vida e no mundo, nos átomos. Valeu. Amo vocês. Parar a gravação.